A inflação já está aqui e você ainda não percebeu? Em que mundo você vive? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 1922, a Alemanha, pós-Primeira Guerra Mundial, em dificuldades de pagar os danos causados pela guerra, combinado com a diminuição da produtividade pela França ter ocupado a área mais industrial do país, fez com que o país imprimisse dinheiro para pagar suas contas. Qual foi o efeito prático dessa medida? Simples. Tornou-se mais barato usar as cédulas como combustível para aquecer suas casas do que comprar lenha com elas. Em 1945, a Hungria, devastada pela Segunda Guerra Mundial, com metade de suas fábricas e empresas destruídas, decidiu imprimir dinheiro para emprestar às pessoas para que pudessem reconstruir o país. Isso fez com que o florim perdesse tanto o seu valor que a cada 15 horas os preços dobravam. Em 92, na antiga Iugoslávia, com a quebra da União Soviética e em conflito com a Croácia e a Bósnia, o governo passou a imprimir muito dinheiro. Você já deve saber o que veio depois. Em 2007, o Zimbábue passou leis de reforma agrária, ou seja, confisco de terras, que fez com que capital saísse do país, o que causou um aumento de preços, principalmente de insumos agrícolas. O governo passou a imprimir dinheiro e o resultado, bem, será que eu preciso mostrar a nota de 100 trilhões de dólares do Zimbábue? Em 2009, a Coreia do Norte sofreu muito com as inundações e secas, imprimiu dinheiro e veio a hiperinflação, matando milhões de fome. Já em 2016, a Venezuela, para pagar os gastos exorbitantes do governo, passou a imprimir dinheiro. Resultado, venezuelanos comendo lixo. Todos esses exemplos têm algo em comum: uma crise causada pelo Estado, seja por guerra ou por leis idiotas, seguida de uma redução na produtividade do país, que foi usada como justificativa para imprimir dinheiro. Isso causou hiperinflação, levando as pessoas a abandonar o uso da moeda estatal ou até mesmo a queda de certos governos. Hoje, estamos vendo o mesmo ciclo acontecer em escala global, mas vamos focar nos Estados Unidos, já que o dólar é a moeda global e as decisões do Fed afetam todas as economias no mundo. Por causa do grande acontecimento do último ano e das medidas adotadas pelos governos, milhões de empresas americanas faliram. Isso sem falar de certos setores, como por exemplo o de turismo, que estão praticamente mortos e não esperam qualquer retorno por um longo tempo. Para enfrentar essa crise, o governo americano está imprimindo dinheiro como nunca antes. Para se ter uma ideia, de cada 3 dólares hoje, um foi criado nos últimos 12 meses. E não pense que isso vai parar. O atual presidente dos Estados Unidos já anunciou um plano de impressão de 3 trilhões de dólares. Chega trava-língua. Contudo, antes de adentrar nas consequências dessa impressão de dinheiro, vamos explicar o que é inflação. Para um entendimento mais aprofundado, recomendamos o vídeo Por que é importante saber o que é inflação, no canal Ancapsu Classic. Para simplificar, a inflação é definida por alguns economistas como aumento generalizado dos preços. Porém, essa definição é incompleta. Os preços podem aumentar ou diminuir com base na lei da oferta e demanda. Então, um aumento generalizado de preços quer dizer que todas as pessoas estão demandando mais ou que todos os produtos tiveram uma redução em sua demanda? Claro que não. O dinheiro é utilizado para representar o preço das coisas para facilitar as transações. Por exemplo, digamos que um carro custa 50 mil reais, enquanto que uma casa custa 500 mil. Isso quer dizer que essa casa custa 10 vezes o preço de um carro. Porém, o dinheiro também tem valor. Pode ser difícil de imaginar isso, porque nós utilizamos dinheiro para precificar as outras coisas. Mas, se por causa da inflação o carro passa a custar 100 mil reais e a casa 1 milhão, veja que uma casa ainda custa 10 vezes mais do que o carro, mas o dinheiro perdeu metade de seu valor. Agora, vamos considerar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Existe um índice de mercado chamado de S&P 500. Ele é composto de ações de 500 empresas, pequenas e grandes, listadas na Bolsa de Valores americana, tentando representar o máximo possível a economia
economia do país. Na atual crise, diversas empresas estão falindo ou à beira da falência. Então, esse índice deve ter caído muito, não é mesmo? Não. O preço desse índice subiu cerca de 30% desde o começo do ano passado. Como isso é possível? Porque o valor do dólar caiu mais ainda do que as empresas americanas. Mas então, por que não estamos vendo ainda os efeitos da inflação nos Estados Unidos? A inflação americana, e a brasileira também, é medida através de um índice criado pelo governo. Ao invés de calcular quanto dinheiro novo está circulando, eles selecionam certos produtos, especialmente os consumidos pela parcela mais pobre da população, para determinar qual a taxa de inflação. Nos Estados Unidos, eles usam o Consumer Price Index, ou CPI, e aqui no Brasil temos o Índice de Preços para o Consumidor Amplo, o tal do IPCA. Segundo esses índices estatais, a inflação está abaixo de 3% nos Estados Unidos e menos de 5% no Brasil. Mas é claro que esses números não representam a realidade, apenas o quanto as políticas de impressão de dinheiro afetam certos grupos de pessoas. Considere, por exemplo, o quanto aumentaram os preços de certos materiais. O minério de ferro subiu 112%, o preço da madeira 256%, o milho teve uma subida de 91% e a soja de 74%. Esses materiais são a base para diversos produtos, inclusive produtos que fazem parte do CPI ou IPCA. Então, como a inflação ainda está tão baixa? Segundo a CNBC, os americanos tiveram um recorde de 33% na poupança. Pessoas estão gastando menos e poupando, tanto pelo medo do futuro, como por causa da impossibilidade física de sair e gastar seu dinheiro. Mas é claro que isso não vai durar para sempre. Quando as coisas voltarem ao normal, se aqui vão voltar, as pessoas vão gastar essas economias muito rápido. Até nos exemplos apresentados no início, a hiperinflação começou 1 ou 2 anos após o início da impressão de dinheiro. Ainda assim, tem um ponto que vale a pena considerar. O dólar é a moeda de reserva mundial. A demanda por dólares não está contida somente nos Estados Unidos. Na verdade, estima-se que cerca de 7 trilhões de dólares circulam fora dos Estados Unidos, sendo 3 trilhões só na China. Isso acontece porque, ao final da Segunda Guerra, os Estados Unidos receberam muito ouro do resto do mundo para pagar pelas armas que eles forneceram, de forma que os países não tinham como lastrear sua moeda em ouro. Então passaram a lastreá-la em dólar, e o dólar era a única moeda com lastro em ouro. Entretanto, nos anos 70, esse lastro acabou com o fim do acordo de Bretton Woods, que merece um artigo próprio só para ele. Por causa disso, praticamente todas as trocas internacionais são feitas em dólar. Mas essa demanda global também tem um limite e também não protege os Estados Unidos de uma baixa na produtividade global causada por uma pandemia mundial. Agora, como se proteger disso? Antes de prosseguirmos, temos que avisar que não somos um canal de investimento e você nunca deveria basear seus investimentos em um vídeo do YouTube. Cabe a você estudar quais são as melhores opções para investir seu dinheiro. Agora, para a prática. Se você for alguém com uma boa condição financeira e com facilidade em obter crédito, pode comprar algo como um imóvel, financiando os pagamentos no máximo de prestações possível. Para exemplificar, vamos pegar o primeiro exemplo lá no início. Digamos que você queria comprar uma casa na Alemanha em 1920. Você encontra uma por 50 mil marcos. Você paga 10 mil marcos como entrada e parcela os outros 40 mil em 10 anos. Em 1922, por causa da hiperinflação, se você vendesse uma bola de gude para uma criança no meio da rua, o dinheiro recebido seria capaz de pagar a sua dívida toda com um banco à vista, 2.000 vezes. Na realidade, você comprou um imóvel que valia 50 mil marcos em 1920 por menos de 20 mil marcos. Mas nem todo mundo pode assumir uma responsabilidade tão grande. Então, qual seria uma solução que todo mundo pode aplicar? Comprar ativos reais, como ouro ou, melhor ainda, ouro digital, o Bitcoin. No último ano, o Bitcoin teve um aumento de preço de 6 mil dólares para 60 mil dólares. Um ativo que passou a valer 10 vezes mais no período de um ano é um investimento que não se compara a nenhum outro. E isso porque estamos comparando ao dólar, porque o real não é nem mesmo levado a sério em economias menos socialistas. Repare que isso não é porque o Bitcoin aumentou o seu valor, mas foram todas as outras moedas que perderam valor. O Bitcoin é lastreado na
matemática, não na honestidade de políticos. E, com o anúncio do plano de imprimir 3 trilhões de dólares nos próximos 8 anos, espera-se que continue a haver um aumento no preço do Bitcoin. Quem confia em papelzinho colorido sem lastro vai pagar um preço muito alto por esse erro. Além de ser algo ineficiente, continuar usando dinheiro de papel é financiar a manutenção do Estado. Portanto, além de melhor do ponto de vista utilitário, o Bitcoin é a melhor opção. Por isso, não perca tempo, colega, pois quanto mais tempo você passar com o dinheiro estatal, mais você irá perder quando todos estiverem utilizando o dinheiro de verdade. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberoad, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!